Oi, gente, eu sou a professora Claudete, professora de literatura. Vim aqui dar algumas dicas para vocês do nosso último simulado, né? Último simulado da educação básica de vocês. Nesse simulado, nós vamos trabalhar então com a geração de 45, que é o que nós viemos trabalhando, né? Dentro dessa geração de 45, nós tiramos especificamente 3 autores somente. Quais são os autores que nós vamos trabalhar? Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Entre as obras da Clarice Lispector, nós ficamos para o simulado somente com A Hora da Estrela, né? Então, não esqueçam, o que é importante destacar na Hora da Estrela? O autor, né? O autor e a protagonista, a Macabeia. Lembrando sempre que o Rodrigo SM, ele muitas vezes parece ser o protagonista, né? Porque ele se mistura na história da Macabeia por terem mesma origem, tudo aquilo que nós já discutimos em aula. Lembrem também que, porque o nome da Hora da Estrela, né? Se a vida dela é uma desgraceira do início ao fim, em que momento é a Hora da Estrela? Em que momento é destacado a Macabeia como estrela? Isso é importante também, certo? João Cabral de Melo Neto, nós vamos trabalhar com Morte e Vida Severina, né? Lembrem que o nosso protagonista é o Severino, né? Ele tem toda uma estrofe se apresentando, porque ele é um Severino, sendo Severino, ele representa todos os outros Severinos, né? Do Nordeste, que sai do sertão e vai em direção ao litoral, devido à seca e uma série de questões sociais. Lembrando sempre que ele segue a margem de qual rio? O rio Capibaribe. Lembra que esse rio não seca, mas tem um período ali que ele secou, que ele entra num conflito muito grande, né? Que ele chega até a pensar no suicídio, que ali vai aparecendo personagens importantes como o seu José Mestre Carpina, que vai ser decisivo para ele. Antes de chegar nesse ponto também nós temos várias passagens onde ele vai encontrando a morte, as reflexões que ele faz sobre a vida, sobre as condições em que ele está inserido, né? Lembrem também dos cemitérios ali, né? O que significa o cemitério Caiado, o cemitério da Casa Amarela, quais grupos sociais são representados nesses 2 prédios, nessas 2 condições. Certo, gente? Ainda temos também Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Na obra do Guimarães Rosa, nós temos que destacar que é, na verdade, um monólogo, né? Mas que nós podemos supor que seja um diálogo por muitos verbos que nos induz a acreditar que ele está referindo a se referindo, né? Falando para, melhor dizendo, um determinado doutor. São 600 páginas com capítulos separados de forma mais aleatória, não seguindo uma regra, né, determinada como as outras obras. Ali nós temos então o nosso protagonista, o Riboaldo, contando a sua trajetória, né? Lembrando também que nós temos o Guimarães Rosa, né, com Grande Sertão Veredas. O que é importante vocês destacarem em Grande Sertão Veredas? Primeira coisa é o tamanho da obra e a forma como ela se apresenta para o leitor, né? Ela não segue os mesmos padrões até então trabalhados nas 2 obras que nós vimos, A Hora da Estrela e Morte e Vida Severina. São 600 páginas onde acontece praticamente um monólogo, mas que alguns verbos e alguns vocábulos, né, na verdade, nos induzem a acreditar de que há um diálogo ali, porque em alguns momentos ele se refere a um determinado doutor, certo? Lembrando também que a trajetória do Riboaldo é extremamente importante. Lembrem do seu amigo Diadorim. Qual é a proximidade dos dois? O que acontece com a morte do Diadorim? Quais são os conflitos vividos pelo Riboaldo? Certo, gente? Boa prova para vocês!